Então, boa tarde para todo mundo. Ó, eu vou acabar essa parte preliminar, né, dos métodos, esses métodos mais simples, com o método da secante, que é um outro método para encontrar a raiz de uma função, né? Mas antes da gente entrar no método, eu vou voltar na aula anterior, tem o exemplo 3 e o 4, né? O 3 era assim, né? Não, não é isso aqui, não. Deixa eu dar uma... Ah, tá, eu tava com o negócio aberto aqui e apaguei. Só abrir o PDF que dava passado, só para ter certeza que é isso mesmo. É. Aí eu pedi para vocês calcularem com x0 igual a 1. Aí não funciona, tá? X0 igual a 1. Vocês têm que colocar x0. Você pega um número menor que 1, por exemplo. Qualquer número menor que 1 e positivo vai dar certo. Porque foi observado na aula passada que esse aqui tinha duas raízes, né? Aí eu falei, uma você faz o x0 igual a 1, outra x0 igual a menos 1 e vê o que dá. E não funciona, não. Mas é só você fazer x0 igual a 0,8, 0,9 que dá certo, tá? 0,8 já funciona. E vocês também só tem um pouco de cuidado na hora de colocar no programinha, né? Porque um parênteses, uma coisa assim fora do lugar, ele já não compila. Hoje mesmo eu passei um tempão aqui e não estava vendo um parênteses que eu tinha esquecido. Ok? Então vocês tentem lá o método do Newton com x0 igual a 0,9 e vai dar certo. Aí outra coisa, naquela questão... agora... esquece. Nessa aqui, tem dois erros aqui. Vocês viram na aula passada que eu não consegui, né? Isso. Aí eu não vou repetir a ideia, mas o A... eu vou ler aqui, né? O valor acumulado em uma poupança com base em pagamentos regulares pode ser determinado a partir da equação da anuidade antecipada. Aí eu escrevi a equação porque eu achei que estava meio embaçado ali, né? E aí A é a quantia na conta, quantia, né? O P é a quantia depositada, I é a taxa e o N é o período. E aí ele dá alguns dados, ele fala que para um engenheiro ter uma poupança de 750 mil, e ele deposita todo mês o P, que é 1.500, né? E o período em 20 anos aqui. E a gente colocou, esse período eu coloquei em meses, né? 240 meses, só para ficar... opa, aqui é 1.500, eu botei... só para ficar condizente com o valor que ele deposita ao mês, né? E aí pergunta qual é a taxa mínima investida para que ele consiga essa poupança. Aí o que eu fiz, né? Eu substituí os valores aqui, 1.000, e aí fiz um cálculo e consegui uma F lá, mas só que não dava certo. Aí o correto é você simplesmente usar essa função do jeito que está aqui. Jogar esses 750 mil aqui para o lado direito, né? E fica assim, ó, 1.500. Ah, desculpa, aqui é 240, tá?
Aí essa daqui, aí, então eu quero zero, encontrar o i que zera isso, aí essa aqui é que vai ser a minha função. Isso aqui, ó. Você pode chamar assim, f de x como sendo 1.500 sobre x. Aí eu coloquei esse gráfico aqui no GeoGebra. Deixa eu colocar aqui para vocês. É 1.500x, aí aqui é 1 mais x elevado a 240, menos 1, né? Menos 1, alguém digitou alguma coisa. Ah, eu vou colocar aqui, menos, né? 750. Ó, e que não dá. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Tá vendo? Eu coloquei ela aqui. Deixa eu ver aqui se eu. É aqui, né? Que você estava falando, 1.700. Verdade, obrigado. Esqueci aqui. Pronto. Aí quando eu coloco no GeoGebra, o gráfico dela é uma. Não sei se vocês estão vendo uma linha verde. Ele é tão próximo do zero que você pensa que ele está tocando, mas não está não. Ó. Vamos dar um zoom, 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 zoom. Ele tem uma raiz aqui entre 0 e 0,1. Ui, tá vendo? Entre, por exemplo, 0,04 e 0,08. E aí, como ele tem uma raiz aqui entre esses dois, você pode pegar um valor próximo, por exemplo, 0,006, como sendo o primeiro ponto, né? Pode pegar x0 como sendo 0,006 e aí escrever o método de Newton, né? Por exemplo, eu tenho que derivar a função. Só para facilitar, eu vou escrever aquele x como sendo x elevado a menos 1, tá? Assim. Aí eu derivo, né? A função. Aí, por exemplo, deriva. Vamos supor que aqui é a primeira função, tá? Que aqui é um produto. Então, a derivada da primeira é menos 1.500 x a menos 2 vezes a segunda, que é esse cochete, mais a primeira, né? Vezes a derivada da segunda, que é 240, 239. A derivada desse menos 1 aqui é zero, né? E a derivada de 750.000 é zero também. Então fica desse jeito, tá? Então essa é a derivada da função. E aí Newton vai ficar... ruim é que fica muito grande, tá? Eu botei 0,06, mas você pode pegar um número ali, 0,1, eu acho que dá também, 0. Um número próximo ali disso aqui, né? Aqui, tá? E aí tem que colocar lá no programa. Só que eu não vou fazer isso não, porque eu vou demorar meia hora para digitar o F desse negócio todo aqui, no XN, ou depois a F'. Mas se vocês fizerem isso aqui, vai funcionar, tá? Ok? Então é isso. Essa é a maneira correta de resolver aquele problema. Muito bem, né? Então, agora eu vou falar do método da secante.
O método da secante antigamente era complicado de calcular. Tem o Wolfram. Eu nem lembro se quando é que é o Wolfram, de que ano. É muito parecido, esses métodos são muito parecidos com. Eles têm uma semelhança, eles têm algo em comum. Porque é o seguinte, esse desenho que sempre não precisa escrever, não. Mas nesses métodos, a ideia é sempre você se aproximar por retas, né? O Newton, por exemplo, quando vocês. Newton, aqui é a minha raiz, né? X barra. E aí eu pego um ponto qualquer aqui, próximo da solução. Aí olha a reta tangente. Aí onde toca é o x2, né? E aí eu faço tudo de novo. O da secante ele é um pouco parecido, mas a ideia essencialmente é a mesma. No que no lugar agora de pegar a reta tangente, eu vou pegar a reta secante. Não sei se vocês lembram lá do ensino médio, não vão lembrar, né? O que é uma reta secante. Mas, por exemplo, ó, então, a primeira coisa a ser feita, primeira coisa, isso aqui vai ser o primeiro, que nem o método da abscissão, é localizar uma raiz. Por exemplo, seja f uma função, né? E f de A vezes f de B menor que zero. Aí eu não sei se vocês lembram lá da. Não devem lembrar, né? Vocês ainda vão estudar, porque eu sei. Mas na primeira aula eu falei do teorema de Bolzano, que se eu tenho as imagens distintas, com sinais contrários, quer dizer que tem uma raiz entre elas. Então a primeira coisa a ser feita é localizar uma raiz. Então, a partir do momento que eu localizo uma raiz, aí o método vai se concretizar da seguinte maneira. Então, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Então, tá vendo? Então, logo existe uma raiz x barra raiz de f, né, em AB, tá? Então, vou localizar uma raiz. Primeiro localizei. É localizar no sentido de dizer onde está, em que intervalo ela vai estar, ok? Então, vou fazer o desenho aqui, ó, do método da secante. Vou fazer só um passo. Vou explicar só um passo. E aí já vou colocar a equação que vai gerar todas as iteradas, né? Então, vamos supor que aqui é o gráfico da função, né? E aqui é a minha raiz, x barra. E aí, por exemplo, aqui é o A, aqui é o f de A. E aqui, nesse caso, o f de A é negativo, né? Aí vamos supor que o B seja aqui. Aí, nesse caso, o f de B é positivo. Então, verifiquei que o intervalo em que existe uma raiz. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a reta que liga esses dois pontos. No método de Newton, né? Você escolher algum ponto próximo, né? Aqui. Aí pegava o ponto e pegava a reta tangente. Na secante, não. Você pega a reta que passa por esses dois pontos aqui, ó. É a reta secante. Ok? Por exemplo, se eu fizesse um gráfico maior, né? Vamos supor que aqui é o gráfico. Então, uma reta secante é uma reta que faz isso. Né? Ela vai cortar. A tangente não, ela fica aqui, né? Tangencia. E aí, o trabalho que eu vou ter agora é só simplesmente encontrar a equação dessa reta tangente, tá? Aliás, eu não vou chamar de AB, não. Eu vou chamar de x1, x2, ok? Só para x2.
vai ficar mais fácil de vocês entenderem alguma outra coisa. Mas assim, isso que eu vou explicar é mais difícil do que aplicar do método, porque com os programas que inventaram, fica muito fácil aplicar esse método aqui. Fica muito simples. Aqui, x1. Não, peraí. Não, estava certo aqui. x2, f de x2, x1, f de x1. Pronto. É isso. E aí, o que eu vou só calcular a equação da reta que passa por esses dois pontos. Aí, esse ponto aqui é o ponto x2f de x2. E este ponto é o x1f de x1. Eu vou fazer uma conta rápida aqui. Que eu quero a equação dessa reta. E essa conta vocês já conhecem lá do ensino médio, né? Do fundamental. Não, do fundamental já é muito exagero, mas quando eu tenho dois pontos, eu quero a equação da reta, né? Você começa com a equação assim geral, né? Tem um outro jeito, mas eu não estou lembrando. E aí ela passa pelos dois pontos, x1, f de x1, x2, f de x2, e aí monta um sisteminha, é bem tranquilo, tá? Aí, por exemplo, como ela passa por esse ponto, quando o x for x1, o y é f de x1. Então, eu vou colocar o f de x1 é igual a alfa x1 mais b. A minha ideia aqui é encontrar quem é alfa e quem é beta, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho um sistema, ó. Aí eu vou pegar a de cima menos a de baixo. Tá? Quando eu fazer essa subtração, eu vou obter f de x1 menos f de x2 aqui do lado esquerdo. No lado direito, o beta vai cancelar. E eu vou obter alfa x1 menos x2, tá? E aqui eu já consigo calcular quem é o alfa. Alfa vai ser f de x1 menos f de x2, x1 menos x2. Vocês estão vendo isso? Não, né? O caminhão parado bem aqui, de frente. Então, né? Mas tá ruim assim? Tá não, né? E aí, motor de caminhão. Mas enfim. Encontrei o alfa. Tá indo embora. O alívio. Agora, agora eu vou encontrar o beta. Aí você pode usar qualquer uma equação. Eu vou usar a primeira. Deixa eu fazer uma seta aqui para vocês, quando vocês estiverem lendo, vocês entenderem. Nossa. O motorista de caminhão deve ter problema de audição, porque é muito alto o motor. Nossa senhora. Muito tempo exposto. É muito difícil não ter, né? Agora eu quero encontrar o alfa, tá? Perdão, o beta. Então, o beta vai ser f de x1 menos alfa x1, né? Eu simplesmente coloquei esse aqui, ó. Agora que eu percebi que eu fiz a conta errada quando eu estava preparando a aula. Eu errei um sinal. Mais um menos. Aí, agora o alfa eu substituo, né? Tá ali em cima. Agora é só simplificar isso aqui. F de x1, x1 menos x2. Aqui eu vou escrever assim, tá? F de x1 menos f de x2. Isso aqui tudo vezes o x1, né? Que tá aqui. Dividido
por x1 menos x2. Aí eu vou simplificar. Então, eu vou obter f de x1 vezes x1 menos f de x1 vezes x2 menos f de x1 vezes x1. E aí, eu estou fazendo isso aqui agora, né? X1, e aí menos, né? Como tem um menos aqui agora no segundo, vai ser mais. Então, mais f de x2, x1. Tem alguma coisa que cancela aqui. Aqui, ó, f de x1, x1 cancela com menos f de x1, x1. E aí eu obtenho beta como o f de x2, x1 menos f. Pronto. E aí, finalmente, eu tenho que a equação do y, que é aquela reta, é alfa x mais beta, né? Vai ser... Aí, quem é o alfa? Vai ser f de... Depois eu vou colocar aqui pequeno, depois eu dou um zoom, tá? Só para olhar ali em cima. X. Pronto. Agora, beta, que é esse valor que nós encontramos aqui. Só lembrando que esse cálculo que eu estou fazendo é só para mostrar para vocês a formulazinha. Você não precisa fazer isso aqui, não. Porque só dizer também fica meio sem graça. Aí, muito bem. Essa equação aqui... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Essa equação aqui é a equação daquela reta secante, a função. E aí é o seguinte, essa reta secante, ela tem uma raiz aqui, ó. Aí essa raiz aqui é que vai ser o ponto seguinte da iterada, o x3. Ok? E aí eu tô, no x3 ela vai ser zero, né? Y de... Então, quando o x for x3, o y vai ser zero. E aí aqui vai dar uma fórmula. Se x é o x3 lá, que é a raiz, então o y é zero, porque o y é a função. E agora é só jogar aqui nessa fórmula. Nessa fórmula aqui, no lugar desse x eu vou colocar x3, no lugar do y eu vou colocar zero. Eu vou escrever aqui, logo, zero vai ser igual a isso que está aqui. X3 x1 menos x2. E eu vou isolar agora esse valor aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa expressão para o lado esquerdo e vai ficar assim. F de x1, x2, menos f de x2, x1, dividido por x1 menos x2. Aqui vai cancelar.
E aí eu vou dividir essa expressão aqui e você tem o x3, finalmente. Aí por que tá vendo? Ó? Com a primeira iterada e com a segunda, eu consigo a terceira. E aí, sucessivamente. Tem alguns detalhes. Primeiro, por exemplo, né? Vamos olhar aqui no desenho. Eu comecei com os dois primeiros, x1 e o x2. E aí, como eu falei, como ele tem as imagens, o f de x1 e o f de x2 vezes, né, eles têm os sinais distintos, tem uma raiz dentro, naquele intervalo, que é o x barra. Essa análise ela tem que ser feita de novo para o x3. Se o x3 for um ponto que nem está aqui, né? Quando eu pegar a imagem dele, ó, aqui continua negativa. Então, a raiz, agora, no lugar de estar entre x1 e x2, ela vai estar entre x3 e x2. Mas pode ser que esse ponto x3 não esteja, a raiz não esteja, aliás, o sinal dele não seja contrário ao do x2, por exemplo. E aí, esse x3 não será o x3, será um outro ponto. Por exemplo, ó, eu fiz um exemplo aqui, só para vocês verem. Mas só que é o seguinte, hoje em dia, vocês... Eu vou só generalizar aqui, em geral, a sequência é assim, né? xn mais 1 é igual. Eu vou imitar aquela fórmula ali. Aí o f de xn menos 1, xn menos f de xn xn menos 1, f de xn menos 1 menos f de xn. Pronto, essa é a fórmula que vai gerar a sequência que vai convergir para a solução. Mas o que eu quero falar é o seguinte, ó. Deixa eu fazer só um desenho aqui. É lógico que vocês não vão ter essa preocupação, porque hoje em dia já tem esses programinhas. Só se vocês fossem escrever o código. Mas vocês não vão fazer isso, né? Vocês vão usar lá o Wolfram. Ó, por exemplo, eu escrevi um exemplo aqui. É só a figura, não tem a função não, mas já serve para... Se fosse mais ou menos assim, né? Aqui é o x barra, né? Aí vamos supor que aqui seja o x1, esse aqui seja o x2. Tá vendo? As imagens deles têm sinais contrários, né? O f do x2 é negativo, o f do x1 é positivo. Aqui é o f do x1. E aí, qual seria a ideia? Eu pegaria a reta secante. Aí, esse aqui é o x3. Tá vendo? Nesse caso, a raiz ela continua entre o x1, aí você escolhe o x3. Só que, quando eu vou escolher o próximo ponto, então eu vou ter que fazer isso, né? Fazer isso aqui. E aí vou ligar a minha segunda reta secante. Eu vou escrever com outra cor aqui. Que nem o Newton. Newton você vai pegando várias tangentes, nessa você vai pegando várias secantes. Aí outra secante, ela vai fazer isso. Aí tá vendo? Ela já tá no outro lado, ó. Ela não necessariamente tem que ficar só nesse canto, né? Ela já tá aqui. O x4 é esse aqui. Mas só que o x4, ele já não tá entre x1, que é o x4, né? O x3 está entre x1 e x2.
E o x4 ele já está entre x1 e x3, né? Ele poderia estar aqui, por exemplo, mas ele pode, o que eu estou dizendo aqui, a sequência ela pode ficar intercalando. Ok? E aí vai prosseguindo, né? Esse aqui eu jogo para lá, e aqui eu traço outra reta secante, e aí sucessivamente. Essa é a ideia do método. Eu pego outro aqui, ó. Tá vendo? O outro ponto já é esse aqui, e aí você vai se aproximando dessa forma. Que o x5, tá? Essa sequência você se aproxima dessa forma. O Newton é mais rápido, só que uma vantagem que, digamos assim, desse em relação ao Newton, se você fosse fazer os cálculos, seria que você não tem que calcular a derivada. Aqui não tem a derivada na expressão, o Newton tem, né? Você já, eu não sei quem já tentou fazer os exemplos. No caso, seria ligando f de x3. Isso, f de x3. Deixa eu desenho errado, né? Cadê? O verde está certo, né? Então você liga o F, esse aqui é o f de x3, né? Então você liga esse ponto aqui. Quando você localiza o x3, aí tem que fazer a seguinte análise. As imagens têm sinais contrários. Eu vou só colocar um sinalzinho aqui, por exemplo, essa aqui tem sinal negativo, essa tem sinal negativo e essa aqui tem sinal positivo. Tá vendo? O x1 e o x2, as imagens deles têm sinais contrários. Então a raiz agora passa a estar. Ela estava no x1 e x2, aí eu refino o intervalo entre o x1 e o x3 agora. E aí, depois eu pego esse ponto aqui, né? Aqui, ó. E ligo agora essa reta laranja. Quando eu liguei ao ponto, como está entre o x1 e o x3, eu tenho que ligar esse ponto aqui ainda. Liguei ao outro, que é essa reta laranja, eu obtenho o x4. Aí a imagem agora do x4, ela é positiva, né? Porque eu pego aqui, ó. O gráfico, lembrando, é o vermelho, tá? A imagem do x4 é positiva. Então, agora eu refino. Porque o x4 e o x3 tem sinais contrários. E agora a minha raiz está entre o x4 e o x3. Aí você vai fazendo. Isso até sempre testando. Isso na prática seria assim, né? Mas só que vocês vão usar o programa, isso não tem. O programa ele acaba com isso. Mas na prática seria ter essa preocupação. Quais são, se o ponto que você obteve tem sinal contrário, se não é porque ainda continua naquele outro intervalo. Ok? Aí eu estava falando uma coisa. Ah, a questão da derivada, né? No Newton, como tem a derivada na expressão, às vezes tem três problemas no Newton, apesar dele ser super rápido. Um é pegar o ponto, porque não é só pegar qualquer ponto, ou então assim, não é só determinar um intervalo onde tem a raiz, porque às vezes você determina o intervalo e você pega um ponto lá e ainda não converge. Tem que ser um intervalo específico que satisfaz umas condições. E aí, outra coisa do Newton é a questão da derivada, que tem a expressão que quem já tentou, quando você calcula aquela expressão dá muito trabalho. E o terceiro, que eu havia dito na aula passada, mas já esqueci. Cadê? O que eu falei na aula passada? Eram duas, eu falei duas coisas na aula passada. Não foi na aula passada, não, foi na primeira aula. Mas enfim, o que era? Não lembro mais. Mas o fato de pegar o ponto é sempre um problema, né? Você nunca sabe, tem que pegar perto, mas essa proximidade é complicada. E nesse aqui já não tem isso, né? Você encontra raiz ponto, pega, é que nem o da bissecção. E ainda melhor do que o da bisseção, porque você tem uma expressão, né? O da bisseção não, você tem que ficar pegando e tem que calcular, aí verifica se a imagem diminuiu ou não. É chato fazer isso. Esse aqui é melhor por isso também, que tem uma expressão, e só substituir a função e acabou.
O ruim dele é que não dá para usar aquele processo iterativo. Por que que não dá? Porque ela não é um processo da forma xn mais 1 igual a uma função f de n, né? Porque envolve dois pontos de iterado, xn e xn mais 1. Mas tem um programa que resolve isso aqui também. Então, na prática, por exemplo, o que que vocês têm que fazer, né? Na prática, hoje em dia ficou muito... A não ser que você desenvolva o código para tentar calcular, ficou muito simples. Depois desse falatório todo aqui, né? Aqui. Ó, o que eu provei para vocês foi essa fórmula aqui, tá? Essa daqui. Só que aqui está um pouco modificada, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, o que eu provei foi essa aqui, desculpa. Essa aqui. Muito bem. Aí vamos pegar um exemplo aqui. E aí vocês vão ver que com o Wolfram é muito... Ele destruiu, né? Destruíram o método da bisseção. Bisseção? Da secante. Ó, por exemplo. Essa aqui é a letra D, né? X menos 0,8 menos 0,2 seno de x. E aqui é o jeito mais simples, que é o intervalo que ele já deu. Se ele não der, você tem que descobrir onde ela tem uma raiz. 0,2. E aí, qual é o trabalho que se tem nesse método aqui? Se você não quiser ter trabalho nenhum, é só colocar simplesmente a função no programa e acabou. Porque eu quero encontrar um zero, né? Eu quero encontrar um zero dessa aqui. Então, esses métodos mais conhecidos, esses programas, eles meio que já resolveram todos. E você, o que que você faz? Você escolhe o x0, qualquer ponto ali dentro. Por exemplo, π sobre 4, né? E aí tem uma parte do Wolfram que ele faz exatamente isso. Vou colocar o link aqui para vocês. Ah, eu tirei. É o mesmo da bisseção, por exemplo, né? Aqui você vai escolher secante. Tecnicamente, para você não vai fazer diferença. E aí tem a equação, alguma coisa igual a zero. Onde tem isso aqui, é só colocar a função, que é x menos 0,2, né? Menos 0,8, menos 0,2. Eu acho que aqui é sim de x. E aí, qual é o intervalo? É zero, né? Π sobre... Não precisa nem escolher o primeiro ponto, né? Será que tem que botar uma barra aqui? Ah, já foi sair o resultado aqui, ó. Tá vendo? Ele já dá a equação, né? Quando você coloca, até essa conta aqui, essa expressão que se você quiser verificar, né? Tá vendo? Essa formulazinha que eu provei aqui, se
Só que a f é aquela x menos 0,8 menos 0,2 seno de x. E aí, já dá a solução aqui. Ele não coloca aquela tabelinha que nem o método de Newton, né? Ele só coloca a solução. Deixa eu dar um... Aqui. 0,0, ok? Já coloca a solução. Então, realmente, sim. Eu falei meia hora aqui da fórmula, mas o exemplo usando o Wolfram é imediato. Não tem muito. Você só tem que se preocupar com onde está a raiz, em que intervalo, e jogar a função que você quer calcular o zero dela. Né? Não tem o que fazer. Deixa eu pegar uma coisa aqui. O problema é que ele não faz, não dá aquela tabelinha lá que, do Mad Newton. Por isso que aqui seria interessante se vocês escrevessem o código, né? Mas vou deixar para a próxima prova. Esses métodos aqui. Ó, é a mesma coisa. Ó. Você quer saber essa daqui, né? 3x. Essa segunda, né? 2x. Ó, por exemplo, essa daqui fica muito melhor resolver. Mas depende também, né? Porque na mão, se a gente fosse fazer o cálculo na mão, o médio de Newton é sempre melhor, mesmo com a derivada, porque você faz menos conta. Você tem que fazer, por exemplo, 7 vezes aquela do médio da secante, e do Newton você faz uns 3, 4 e já resolve. Ninguém vai fazer na mão, né? Por exemplo, 2x mais 3 cosseno de x menos elevado a x. Dois x. Eu acho que eu vou colocar uma função para vocês tentarem todos os métodos. Mais 3 cosseno. 3 cosseno menos elevado a x. Na próxima prova vocês vão ter um pouco mais de trabalho, né? Essa daqui. Ó, 1 e 2, né? Que é o intervalo aqui. É só botar a função e ver qual é a solução. Aí como é que eu localizo o gráfico? Ou, perdão, localiza a raiz. Aí você tem que... O método antigo da minha época era você usar o teorema de Bolzano. Você calculava o f do 1, aí tinha que provar que ele tinha ou era negativo ou era positivo, depois calculava o f do 2, e aí fazia isso. Mas aqui, no caso, né? Vamos lá. 2x. Aí, por exemplo, 1, 2, né? Ó, um ponto, pronto. Aqui já dá, tá vendo? A expressão ela é bem. Imagina uma expressão dessa para você calcular na mão, né? Você pega o x1, aí calcula tudo isso aqui. Por isso que demorava muito na calculadora. Era um sofrimento. Mas hoje é uma maravilha, né? Inventaram esses programas, mas eu não sei se para todos os problemas tem esses programinhas, não, para todos os métodos. Aí tem que montar o código nos próximos. Eu ia falar de equações não lineares, né, que já muda um pouco. Mas aí, com o tempo, no decorrer das outras aulas, só não queria passar algo diferente hoje, porque na aula que vem é a penúltima aula antes da prova, né? Se eu passasse algo estranho hoje,
Não ia ficar bom, não. Mas vocês entenderam, né? É bem simples a ideia. Eu tenho dois pontos e aí corto o gráfico, digamos assim, ligo esses dois pontos e aí pego esse ponto onde a reta vai tocar o eixo X. Aí, esse aqui vai ser o meu X3 se o sinal dele for, por exemplo, deixa eu só explicar isso aqui só mais uma vez. Esse aqui tem um sinal positivo, né? Ó. Esse aqui tem negativo e esse negativo. Se esse tivesse positivo, quer dizer que a raiz está entre esses dois. Não, aqui é porque o desenho já diz, né? Mas tinha que fazer esse teste também. E não existe por causa do. A não ser que eu pedisse para vocês fazer o código, mas eu não vou fazer isso não. Ok? Então, o método da secante da abscissão, com o Wolfram, ele ficou basicamente a mesma coisa. Você só vai dizer basicamente para o programa o que, que ele vai fazer, né? Como ele irá calcular, usando da secante da abscissão. Vou fazer um exemplo aqui. Já que eu estou com tempo, eu vou escrever aquele código lá do Newton, para vocês não dormirem. Isso aqui, ó. Para ver se funciona mesmo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Vamos lá aqui. Estava testando aqui. Eu acho que eu vou escrever primeiro fora, depois eu jogo aqui dentro, porque é muito ruim escrever aqui dentro. Esse negocinho miúdo. Escrever aqui, ó. xn menos 1500 xn a menos 1. Aí, acabei de olhar, já esqueci. xn. Peraí, esse parêntese aqui. Mas se você errar um sinal aqui, já era. Um coisinha. É que nem digitar no LaTeX. Vocês já digitaram no LaTeX? Se você errar... Ah, eu ainda tenho que botar um parênteses aqui. Ah, tem que botar aqui. Se você errar uma vírgula, geralmente lá é chaves, né? Que dá problema. Se você errar uma chave, já era. Deriva primeira. Tá. Vou repetir isso aqui tudo. Vou fazer só essa tentativa aí. Eu acho que é isso.
Não foi isso aqui. Eu desisto. Ah, botei um zero a mais, né? Do que eu pretendia. Eu acho que eu botei um parêntese a mais no. Botei um parêntese a mais aqui. Foi não. Errei alguma coisa. Odinei, no denominador tu coloca duas expressões por quê? Aqui, 1.500. Eu tô colocando essa daqui, ó, né? Que é a derivada. Ah, sim. O numerador é esse aqui. Deixa eu pintar de outra cor. Esse, né? O denominador é esse aqui. Não sei. Eu vou verificar aqui sozinho, porque eu acho que eu me perdi em algum lugar. Mas isso aqui dá certo, viu? É só vocês jogarem só, né? Mas depois da conta feita, né? Entre aspas, é para funcionar. Aqui eu não errei nada, né? Primeira, mas a primeira vez. É isso. Ó, eu vou passar outra lista para vocês. Outra lista do Sturt. E aí vocês ir no. Na terça-feira vai ser revisão. Eu não vou achar o livro aqui. Ah, tá aqui. Aqui, ó. E tem uma seção do volume 1 que ele fala de média de Newton e tem muito exercício interessante. Média de Newton, volume 1. Aí eu vou separar isso aqui e aí eu vou colocar para vocês. Tá? Tem muito exercício. 42. Mas todos eles eu falei algum pouquinho na aula passada. Apesar de ter feito só 4, mas basicamente tem muitos repetidos, né? Faça isso, faça aquilo. Todos são iguais. Ok? É isso, viu? Eu não queria passar mais nada. Tem vários métodos além desses 4 que eu falei. Tem um chamado da posição falsa, tem vários outros. Mas só para essa primeira abordagem, esses 4 já é o suficiente. Eu queria ter falado era de equações não lineares. Só que se eu fosse falar agora, a gente só ia ter mais uma aula. Isso aqui, ó. Mas vai ser a primeira coisa que eu vou falar no segundo, para a segunda prova. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas enfim. Aqui, né? Equações não lineares. Como é que resolve equações desse tipo aqui, né? Desse tipo. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, esse tipo aqui. Usando esse tipo de método de Newton. Só que a estrutura é um pouco diferente, que você tem duas variáveis, né? E aí, para derivar, vai precisar da derivada parcial, não da derivada normal. E a gente vai começar com isso na aula do dia 4, né? É isso, viu? Vocês já começaram a estudar ou vou deixar só para a semana que vem mesmo? Mas não tem muita coisa não, viu? Os exercícios que eu marquei, basicamente a maioria é tudo de Newton.
A maioria tudo de Newton, porque são os mais complicados. Os outros eu achei que é mais simples. Mas na hora da prova, vocês podem usar qualquer método que vocês quiserem. Esse que relembra otimização, eu vou escolher alguns e vou passar para vocês também. Tem uns aqui nessa lista do Sturt, que eu vou separar para vocês. Eu vou colocar o gabarito do livro, o gabarito final, e vocês tentam também. Ok? Ó, tem um que é bem interessante aqui, de um círculo esse aqui, né? Na figura, o comprimento da corda, por exemplo, essa figura aqui, né? O comprimento da corda B é 4 e o comprimento da corda A... Não. Hã? Da corda AB é 4 e o comprimento do arco AB é 5. Encontre o ângulo central θ em radianos até a quarta casa decimal, então dê a resposta com precisão em grau, né? Aqui é para você, de alguma forma, encontrar uma função, né? Θ em função de 4 e 5, mas tem que usar a geometria plana. Mas esse de otimização eu vou pegar alguns de outros livros e mandar para vocês também. Porque só colocar a função é meio sem graça, né? Colocar ali no programa é meio sem graça. O bom é deduzir os problemas, né? Ok? Aí isso sábado eu vou enviar para vocês. No sábado. Então é isso, viu? Então só esses 4 métodos mesmo para começar e depois a gente vê outras coisas a partir da segunda prova. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato. E se eu souber também das aulas, eu aviso. Na terça-feira já acho que já vai ter alguma coisa. Ok? Só isso mesmo, viu? Se tiverem dúvida no código, tentem esse código, esse negócio gigantesco aqui. Testem isso aqui. Eu vou testar também, ver se funciona mesmo. Então, é só isso, viu? Por hoje. Até mais. Se cuidem e até a próxima. Tchau para todo mundo.